Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Também te convido a participar do nosso Instagram, QG do Investidor. Todo dia nós abrimos uma caixinha para poder te ensinar de graça. E vou logo te avisando no início do vídeo, ninguém vai te vender nada aqui nessa minissérie. Porque essa minissérie, ela trata dos ensinamentos desse livro aqui, ó, de Benjamin Graham, O Investidor Inteligente. Daí o nome da minissérie, Investidor Inteligente. Esse é nosso terceiro capítulo da minissérie. Eu te convido a assistir os outros capítulos, a curtir, compartilhar e pode deixar suas dúvidas aí num comentário ou então lá no Instagram do QG do Investidor. Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 2, o investidor e a inflação. E como foi explicado lá no primeiro vídeo, sempre que possível nós vamos adentrar nesses assuntos para poder te repassar uma gama maior de conhecimento. Vamos lá para o ensinamento do livro. O livro, e eu vou logo dizendo um resumo bem prático. A inflação não está ligada a seu rendimento dentro dos seus investimentos. A inflação ela pode impactar, como o livro traz, ela vai impactar os seus investimentos, sim, só que você tende a se proteger da inflação também. Nós temos duas inflações, a inflação do governo e a sua própria inflação. Aqui nós estamos falando da inflação do governo. Mas, Tiago, eu também tenho uma inflação? Tem sim, você também tem inflação. A minha cesta de bens era diferente da sua cesta de bens. Talvez os bens mais básicos ali, da maior parte da população, até mesmo pela demanda, sofre um aumento de preço muito mais expressivo que o seu bem de uma capacidade financeira maior que tem, né, uma demanda menor, claro, uma oferta também menor, só que a inflação não bate tanto ou não vai importar tanto para você. Por isso que você tem o quê? Que ver a sua inflação pessoal. Os seus investimentos, eles têm que bater a sua inflação pessoal, não tanto a inflação do governo, certo? O que é a inflação do governo? O IPCA. Ao longo do tempo, a gente percebe que quando a inflação sobe, o governo ele tem medidas contracionistas na economia. E uma das principais medidas é o aumento da taxa básica de juros, a nossa Selic. E esse aumento ele faz com que o crédito fique mais caro. E aí as empresas tendem a investir menos. As pessoas têm a oportunidade de financiar um valor menor do que quando a Selic está baixa. Então, o que isso faz? Faz com que a demanda comece a diminuir, a oferta fique aqui em cima e o preço volte a cair, controlando assim a inflação. Essa é a maneira mais básica de te falar como é que o governo tenta impedir uma inflação alta. Quando a inflação sobe, você naturalmente já perde o poder de compra. Mas, se tiver um crédito barato, você continua querendo comprar. Então, você compra algo de R$ 1.000, certo? Esse item de 1.000 ele vai para 1.200, só que você ainda tem crédito para comprar o de 1.200. O que é que acontece? Você compra o de 1.200. Só que a demanda começa a apertar mais aqui e a oferta continua a mesma e a demanda ainda crescendo. Se bem vai para R$ 1.500, você continua com crédito para comprar porque a taxa básica de juros está baixa e você continua comprando e a inflação continua subindo. Isso faz com que o governo aumente a taxa Selic, né, nossa taxa básica de juros, e você não consiga mais financiar com essa sua renda os R$ 1.500. Então, a demanda começa a diminuir. Isso faz com que a oferta fique maior e para vender as empresas tendem a baixar os preços. Essa é uma dinâmica, a mecânica, a maneira mais fácil para você entender a inflação e a taxa básica de juros, correto? E o que Benjamin acreditava? O que o livro passa de ensinamento? Que nós temos que trabalhar com análise fundamentalista. E a análise fundamentalista, ela traz, né, que você busque dentro do financeiro e dentro da parte gerencial da empresa, se aquela empresa é boa ou não. Quando você faz a análise fundamentalista de uma empresa, você consegue perceber ao longo do histórico dela, se ela lhe dá uma rentabilidade, se ela lhe dá um crescimento acima da inflação. São empresas assim que nós devemos observar para nos proteger da inflação, porque o seu poder de compra ele vai diminuir. E a ideia de investir é que o seu poder de compra não diminua.
Então, se o seu poder de compra não diminuir, se quando a inflação ela aumenta, não fica ruim só para a pessoa física, para você, fica ruim também para a pessoa jurídica, para a empresa, porque os custos dela também vão aumentar. E mais, quando o governo age, aumentando a Selic, o endividamento da empresa também aumenta, porque a maioria dessas empresas utilizam a taxa básica de juros como indexador dos seus financiamentos, dos seus endividamentos. Então, aumentou a Selic, aumenta o endividamento. Aumentou o custo, aumentou o endividamento, vai diminuir o lucro, vai diminuir o retorno que ela lhe dá, certo? Então, vamos entender isso. E quando o lucro começa a diminuir, o preço, não o valor, né? Mas o valor também tende a diminuir e o preço também vai corrigindo. Então, corrige preço e corrige valor. E aí você pode se ver em uma situação que os seus investimentos estão, em vez de exponenciar, né, a sua força de trabalho, exponenciar o seu dinheiro, o seu capital, está regredindo. Mas isso é normal. Dentro do mundo dos investimentos não é só subida, também tem as quedas. Por isso que nós temos que investir de maneira inteligente, por isso que nós temos que investir usando a análise fundamentalista, porque somente a análise fundamentalista vai fazer com que a gente entenda quais são as boas empresas e quais as empresas que nos protegem de uma possível inflação durante um período muito longo. Correto? Então nós temos que bater isso daí, isso é muito importante. E aí pode estar vindo alguns questionamentos, mas Thiago, tem empresas que se beneficiam com essa inflação? Talvez tenha, mas não é interessante a gente ter uma gama ou um peso muito grande de empresas que se beneficiam com a inflação alta. Por quê? Porque o governo ele tende a atacar a inflação alta para que a inflação caia, fique no mínimo aceitável ali. E a maneira dele atacar é com a Selic alta, que também tem empresas que se beneficiam com a Selic alta. Ah, Thiago, então eu vou focar nessas empresas. E se por muito tempo, tanto a inflação como a Selic se mantiver aqui, ó, controlada, baixa, o poder da diversificação é exatamente para isso. Olha, eu vou manter empresas para um período normal de inflação controlada, Selic controlada, e vou manter empresas e títulos também de renda fixa que sejam indexados, as empresas no caso, produzam, né, rendimentos maiores que a inflação no seu histórico, não que o passado venha obrigatoriamente a ser o futuro também, a continuidade, mas é muito mais tranquilo uma empresa reproduzir um passado excelente do que uma empresa ruim ficar excelente no futuro, correto? Fora isso, nós podemos também ter títulos de renda fixa, como o Tesouro Direto ali, IPCA, que é indexado à inflação. Ele lhe dá o IPCA, né, do período, a inflação do período que você investiu, mais um prêmio. Então isso quer dizer o quê? Que você está ganhando realmente, porque você já tirou a inflação, está tirando um prêmio acima da inflação. Então existe um ganho real. É por isso e lá no capítulo 1 do livro, né, no vídeo 2 da nossa minissérie, foi batido que nós temos que ter investimentos em títulos e temos que ter investimento em renda variável. Nós temos que ter renda fixa e renda variável, numa proporção onde um não fique 75% ou acima de 75% e o outro não fique abaixo de 25%. Você vai mesclando em períodos de crise, você vê o que lhe dá um retorno e vai aportando, porque isso vai fazer com que você fique protegido. Essa é a ideia de se investir inteligente, não colocar tudo no mesmo, né, todos os ovos numa mesma cesta e muito menos ter somente ovos. Você precisa ter uma gama, uma variedade, uma diversificação para vários momentos da economia. Porque uma inflação alta, Selic alta, poder de compra baixo, você perde nos seus investimentos, você perde no seu salário ali da sua força de trabalho, vira um caos. Aí você, poxa, perdi tudo. Aí quando você olha seus investimentos diversificados, você vê, cara, meu poder de compra salarial baixou. Por quê? Porque o governo ou o seu patrão não lhe deu um aumento compatível com a inflação. Mas em compensação, olha só, os meus títulos IPCA estão bem. Os meus títulos de renda fixa estão bem.
essas minhas ações que sempre batem a inflação estão bem também. Tá certo, essas daqui estão caindo, mas ao todo, no resumo da ópera, você consegue ter um impacto menor que outras pessoas, ou que não investem, ou que investem de uma maneira errada. E Thiago, seria viável quando entrar em uma crise eu vender os meus papéis, as minhas empresas, meus títulos que não vão ganhar da inflação e adquirir os que vão ganhar? Claro que não. O pensamento aqui, ó, é longo prazo, é de investidor, não é de especulador. O pensamento aqui é de investir com inteligência, nos tornarmos investidores inteligentes. Investidor inteligente, ele vai investindo em boas empresas, ele vai diversificando, ele vai tomando risco de maneira gradual e de maneira responsável, ele vai investindo em renda fixa, em renda variável, ele até mesmo tem a sua poupança, a sua reserva de emergência já guardada em um CDB de um bancão. Você tem que se proteger, mas não virar corredor de notícia, né? Investidor de notícia. Ah, não, a inflação aqui está aumentando. Eu olhei no relatório Fox e está aumentando. Falando em relatório Fox, vamos conhecer um pouquinho do relatório Fox. Não é para você ficar assim, ó. Aqui é o nosso relatório Fox, que o Banco Central lança toda segunda-feira. Inclusive hoje, 22 de maio de 2023, ele lançou o relatório Fox dessa semana, onde ele diz aqui que o IPCA, que é a nossa inflação, há 4 semanas atrás estava projetado para o final do ano acabar em 6,4. Já hoje, já caiu para 5,80. Aí, para o próximo ano, é para ser 4,13. Aí o investidor vai fazer o quê? Que vive de notícia? Cara, vai estar 4,13. Eu vou vender logo os meus papéis que batem a inflação e vou investir nesses daqui. O risco é maior, mas eu não preciso deles mais não. Ou então, não vou mais investir em título nenhum que não bata a inflação. Não, não é desse jeito. O correto seria sim, os seus títulos baterem a inflação, seria o perfeito. Mas, pensando ao longo prazo, você pode ter uma oscilação no preço que vai bater a inflação. Então, por mais que ele não renda ali de imediato a inflação, pensando a longo prazo, esse preço pode sair de 10 a 20. Você ter ali 100% de ganho, correto? E a inflação nesse período ficou, vamos supor, em 10, 12. Tá vendo como compensa você segurar? Por isso que você tem que investir em boas empresas, onde o valor está aqui em cima e o preço está aqui embaixo. Um mínimo ali de 50%, mas uma margem até de 30%, 20% é razoável você ter, certo? E aí, no resumo desse vídeo, o que nós temos? Não se preocupem em ficar correndo atrás da inflação, se preocupe em analisar boas empresas, se preocupe em entender o que é inflação, entender o que o governo pode fazer para conter essa inflação, o que isso vai impactar nos seus investimentos, nas suas empresas, nos seus títulos de renda fixa, lá o que vai impactar na sua renda variável, o que você está fazendo para se proteger em um aumento exagerado da inflação. Se você tem empresas que essa rentabilidade da sua empresa, elas batem a inflação historicamente, se você tem renda fixa indexado à inflação mais o prêmio, isso que é investir de maneira inteligente, não é criar um desespero ou tentar sempre estar ganhando da inflação. Isso seria o ideal. Mas o mais importante é você se defender para não ter prejuízo. Às vezes, é muito mais importante você ficar defensivo, não fazer nada, do que atacar e acabar perdendo. Meus amigos, esse foi o vídeo número 2 da nossa série O Investidor Inteligente. Até a próxima segunda-feira.